Na sequência, nós vamos ouvir agora Dr. Norberto José Maffei Júnior, médico, ginecologista e obstetra. Se algum dos nossos preletores precisar sair depois da fala, a gente entende a agenda de um médico. Nós vamos entender que os senhores estão liberados. Dr. Norberto José Maffei Júnior. Bom, primeiro, senadora Damares, é uma honra estar aqui nessa casa hoje, podendo discutir um assunto tão importante que são os direitos das nossas milhões de mulheres com endometriose. Eu queria fazer 2 agradecimentos. Primeiro, a Adriana Ferreira, do Menopausa Feliz, que indicou meu nome até aqui. E o segundo, para a 42ª Turma de Medicina da Universidade Estadual de Londrina, a turma que eu me formei, onde eu tenho muito mais que amigos, eu tenho uma família, e que eu tenho certeza que em momentos que eu precisei muito, eles estavam lá. E se não fosse por eles, talvez eu não estivesse aqui hoje. Quando nós falamos de endometriose, a gente tem que lembrar algumas coisas. O primeiro é que nós não temos prevenção de endometriose. A gente não conhece ainda sequer nem todos os mecanismos que fazem com que uma mulher tenha ou não endometriose. Mas nós sabemos que o diagnóstico precoce é fundamental para evitar as complicações da endometriose. Essas complicações, uma vida de dor, de sofrimento e a infertilidade, a esterilidade. E nós falamos de quantas mulheres? Nós sabemos que de 10 a 15% de todas as mulheres de idade fértil podem ser acometidas de endometriose. Se nós formos muito conservadores, nós estamos falando de mais ou menos 5 milhões de mulheres aqui no Brasil. Sendo muito conservadores, então são 5 milhões de mulheres jovens, principalmente entre 25 e 35 anos, que estão sofrendo todos os meses, desde a sua primeira menstruação, desde a sua menarca. E esse sofrimento não é só pela dor, é pela incompreensão. Como a Cristiane falou aqui, ela ouviu que ser mulher é assim mesmo, que ela é fraca, que depois que ela casar vai melhorar, que depois que ela tiver um filho ela vai melhorar, que se ela não consegue manter as relações pela dor, ela precisa relaxar, quem sabe tomar um vinho. E ouviu isso de quem? Das pessoas que ela confiava que deviam dar apoio. Da mãe, da tia, da amiga e o pior de tudo, Dr. Shor, dos médicos. E nós sabemos que ainda hoje essa é uma realidade. Cristiane, em números europeus, uma mulher leva, como o Dr. Shor já disse, de 8 a 10 anos e passa por 4 médicos para conseguir o diagnóstico de endometriose. Nós não temos esses números aqui no Brasil, nós não temos essa pesquisa, mas eu tenho quase certeza que esse número é ainda maior. A Adriana me mandou 2 documentos. O primeiro, Endometriose Brasil, e o segundo, o projeto de lei 1069/23, que a senadora Damares falou aqui. Ela me mandou no domingo, eu não li no dia. Na terça-feira, eu cheguei do meu consultório, falei assim, bom, deixa eu dar uma olhada no que está para trás. Quando eu terminei de ler, eu peguei meu telefone e mandei uma mensagem para ela na hora. Por quê? Endometriose Brasil, ele faz mais ou menos o que o Dr. Eduardo Shor falou aqui. Ele primariza o diagnóstico e o tratamento da endometriose. Ele treina desde o médico do postinho até o agente comunitário de saúde. E isso é fundamental. Nós temos que tirar isso da mão do médico ginecologista especialista em endometriose. Não pode ser assim. E o projeto de lei 1069. Eu falei com a Adriana, falei assim, Adriana, isso aqui é tudo que nós médicos que atendemos pelo SUS queremos e que as pacientes com endometriose precisam. Aqui nós temos garantido o diagnóstico, o tratamento multidisciplinar, que é muito importante. Nós precisamos do psicólogo, nós precisamos do nutricionista, nós precisamos do fisioterapeuta pélvico, nós precisamos do educador físico, boa alimentação, exercícios regulares, tratamento da parte emocional e psicológica dessa mulher, são pontos fundamentais. E tudo isso está nesse projeto de lei. Isso aqui é o que nós precisamos. Eu não saberia o que mais eu poderia colocar, na minha visão, como médico que está trabalhando ali na linha de frente. E a Adriana me falou o seguinte para mim, Norberto, é exatamente por isso que você vai lá. Você vai para dizer o que você, como médico do SUS, tem e o que falta. Então nós vamos discutir isso. Eu sou do estado do Paraná, um estado rico,
E o que eu tenho no meu ambulatório do SUS, seja na prefeitura que eu atendo, seja no ambulatório da Universidade Estadual de Londrina, eu tenho à minha disposição medroxiprogesterona, ciclo 21, diclofenaco, e o que eu mais tenho lá é dor, sofrimento e frustração. Eu também atendo no meu consultório pacientes com endometriose. Eu tenho muito orgulho de falar que tudo o que eu faço dentro do meu consultório, eu tento levar para os meus ambulatórios do SUS. Mas eu só tento, eu não consigo. Quando eu estou no meu ambulatório do SUS, que eu prescrevo um Dianogest, um Desogestrel, que custa às vezes 20, 30, 40 reais, boa parte das minhas pacientes não tem dinheiro para comprar essa medicação. Às vezes ela está lutando para ter comida na mesa. O Dr. Malavaz era para estar aqui, infelizmente não está. O ano passado, o Dr. Eduardo apresentou o estudo GLADE, que de maneira brilhante mostrou a eficácia da gestrinona no tratamento da endometriose, principalmente nos quadros de dor. Eu uso no meu consultório. Só que, quando eu vou usar no sistema público, se eu for usar um creme vaginal ou um strip oral, isso daí custa em torno de R$150 por mês. Se eu for usar os implantes, 5, 6 mil por ano. Só que a minha paciente não tinha R$40 para pagar o Dianogest. As minhas pacientes do consultório, praticamente todas aquelas que não estão em acompanhamento psicológico, são encaminhadas. São pacientes que chegam destruídas dentro do consultório. A Cristiane está aqui, ela sabe como é. E a sua realidade, Cristiane, é a realidade das mulheres com endometriose hoje ainda. As minhas pacientes vão para o psicólogo. As minhas pacientes passam pelo nutricionista. As minhas pacientes passam pela fisioterapia pélvica, muito importante para a gente tentar melhorar o quadro de dor. As minhas pacientes são estimuladas a ter atividade física regular, a fazer exercícios físicos. Eu faço tudo isso no SUS, mas nem sempre eu consigo. Eu não tenho fisioterapia pélvica à minha disposição. Eu tenho nutricionista e psicólogo, mas eu tenho os do município, que são poucos para muitos pacientes. Eu não consigo dar o atendimento que eu gostaria. No meu consultório eu uso muitos canabinoides. E eu tenho um resultado muito bacana, principalmente na dor e na ansiedade dessa paciente. Eu tento prescrever no SUS. Só que hoje, um óleo vai custar aí 500, 600 reais. Já foi 1.800. A minha paciente não tinha 40 reais para comprar o Dianogest. Ela não pode ter isso. E se eu precisar de uma cirurgia numa paciente que, não são todas as pacientes que precisam, isso tem que ficar claro, a gente tem indicações da cirurgia de endometriose. A paciente que quer ser mãe, a paciente que tem alterações de anatomia, que ela tem lesões ali na bexiga, no rim, no ureter, as pacientes que têm lesões extensas de intestino, as pacientes que não responderam ao tratamento clínico. No meu estado, no estado do Paraná, não existe nenhum serviço que faça esse tipo de cirurgia. E essa é a realidade da maior parte dos estados. Em São Paulo nós temos, mas temos poucos, doutor. E o senhor sabe disso, a fila são 3 anos. Isso das que vão para a fila, e as que não chegam à fila. E em 2021 eu fui fazer uma pós-graduação de cirurgia robótica no Einstein, em São Paulo. E eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei assim, não, eu vou levar isso aqui para quem não pode pagar. E eu passei 3 anos tentando. Eu tentei campanhas, eu tive até apoio de um grande apresentador de televisão. Depois eu fui conversar com um deputado federal, que infelizmente por questões burocráticas a gente não conseguiu tirar o programa. Mas eu não desisti, porque eu via que eu estava cada vez mais perto de conseguir. Até que em 2023, um deputado estadual do meu estado, do Paraná, me convidou para apresentar um projeto na Assembleia Legislativa. Semanas de preparação, onde eu conversei com o hospital, onde eu conversei com as equipes médicas, com ginecologistas, com urologistas, com os cirurgiões do aparelho digestivo, porque a cirurgia não é só o ginecologista, onde eu conversei com anestesistas, com fornecedores, onde eu conversei com prefeitos que eu conhecia, para a gente conseguir espaço físico para montar um ambulatório, para a gente conseguir as outras especialidades, a psicologia, a nutrição, a fisioterapia pélvica. E depois de algumas semanas, poxa, consegui tudo. E fui apresentar o meu trabalho na Assembleia Legislativa. Fui recebido na Comissão de Saúde e, poxa, foi um sucesso. A Comissão de Saúde aprovou,
a Comissão de Direitos da Mulher aprovou, a bancada feminina da Assembleia Legislativa assinou meu projeto, eu não lembro, mas acho que foram 18 deputados. Depois de algumas semanas, sem nenhuma resposta, eu fui conversar com esses deputados e falei assim, olha, Norberto, agora não é mais com a gente. Isso daí agora está na mão da Secretaria de Saúde. E aí, como eu conheço o secretário de Saúde, que é médico e que é um deputado federal licenciado, peguei o telefone e liguei para ele. Fulano, e aquele projeto? Ah, Norberto, eu não sei se é a hora. Não, mas nós precisamos, nós não temos. Não, Norberto, talvez eu faça em Curitiba. Eu falei assim, faz onde você quiser. Curitiba, Londrina, Cascavel, Maringá, nós vamos fazer. E a resposta dele foi que isso não era de interesse do Estado. E essa resposta, senadora, me quebrou. Essa resposta tirou o meu ânimo. Eu parei até de falar nas minhas redes sociais de endometriose, porque a dor e o sofrimento das mulheres com endometriose não era importante para o Estado. O meu trabalho não era importante para o Estado. Eu não tinha mais o que fazer. Até que, em 2024, numa pausa, eu assisti uma palestra de uma mineirinha arretada, que falou muito, que colocou o dedo na ferida, que é a Adriana Ferreira. E quando ela terminou, eu fui lá falar com ela, falei do que eu sentia, falei dos meus projetos, das minhas frustrações e da minha desistência. E ela falou assim, não, Norberto, você não vai desistir. Nós falamos por quem não tem voz. Você vai dar um jeito de arrumar sua energia e nós vamos voltar a fazer isso, porque se nós não fizermos, a gente não vai conseguir. E ela falou o seguinte, nós vamos fazer coisas muito grandes. E é por isso, senadora, que hoje eu estou aqui nessa casa. É por isso que eu fechei meu consultório, é por isso que eu cancelei cirurgias, é por isso que eu peguei um avião, cheguei aqui, porque aqui, nessa casa, existe o poder de mudar a realidade. Existe o poder de mudar vidas. No artigo 196 da Constituição, senadora, está escrito lá que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Tanto nós, médicos, como o Estado, está falhando miseravelmente com as mulheres com endometriose. No artigo 196 da Constituição está escrito o seguinte, a mulher com endometriose ela tem o direito de ser acolhida, de ser respeitada, de ser diagnosticada e de ser tratada. E também está escrito que essa casa, o Senado, como representante do Estado, tem o dever, não só constitucional, mas moral, de provar, não para mim, não para o Dr. Shor, não para a Adriana, mas para os mais de 5 milhões de mulheres, que a vida, a dor e o sofrimento delas importa sim. Muito obrigado. Pedrinho e Carol, papai ama vocês. Turma 42 Nutella, estamos aqui.